Quanto tempo leva para financiar uma casa aqui nos Estados Unidos? Oi, eu sou o Thiago, especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos, e preste atenção nesse vídeo porque eu vou te contar quanto tempo leva para você concluir o processo de financiamento imobiliário aqui. Vamos assumir que você já fez a sua call comigo, a gente já fez a sua pré-aprovação e você começou a buscar o imóvel dos seus sonhos, que é aquela parte mais divertida que eu sempre falo, nunca é comigo, né? Você vai com o seu corretor lá ver as casas, né? Onde você quer morar, onde tem as escolas dos seus sonhos, para os seus filhos, etc. Assumindo que você achou a casa dos sonhos e você vai dar uma oferta. Se o vendedor aceitar a sua proposta e você assinar, e ele assinar e os corretores assinarem, a gente tem um contrato executado, tá? Vira um documento oficial. E aí, de fato, o processo de financiamento vai começar. Então, a primeira etapa do processo de financiamento é o que nenhum loan officer fala, né? De um modo geral. Não é com a gente passa por processamento, né? Para terminar a processar a sua aplicação como um todo para enviar ao banco. Então, quando isso é feito, a gente vai te mandar os Initial Disclosures, que nada mais é do que um consentimento, é um ok para seguir em frente. Não que você vai fechar, não que aqueles números são finais, mas é um ok para a próxima etapa. Pensem que um financiamento aqui, ele não é um carimbo, aprovado ou não aprovado. Não, eles são etapas, são por bloquinhos. Então, para ir para a etapa 2, tem que passar pela etapa 1. Então, uma vez que você assinou os Initial Disclosures, tá? Geralmente a gente vai pedir o appraisal, que é aquela etapa muito importante, que vai um profissional independente avaliar quanto vale a casa, qual é o estado do imóvel. Se você está fazendo um financiamento de investimento como o DSCR, vai te dizer quanto aquele imóvel provavelmente seria alugado. A gente vai pedir esse appraisal e, ao mesmo tempo, ou após o appraisal voltar, a gente pode, dependendo do banco, enviar para avaliação. E essa avaliação, o avalista, o underwriter que a gente chama aqui, ele vai olhar a sua aplicação, as informações que você colocou lá, os documentos que nós já temos de você desde a pré-aprovação, como os extratos bancários, seu documento de identificação, o drive license, green card, ou que seja o passaporte, né? Sua renda, imposto de renda, carta, contador. Ele vai avaliar o que a gente já tem e vai entender se aquilo ali está ok, tá? E além disso, ele vai pedir documentos adicionais. E documentos que nem vêm de você, como documentos do cartório, documentos do vendedor e etc e tal, documentos de seguro. E aí começa a etapa de fato do financiamento que a gente vai começar a pedir documento, né? Às vezes é uma carta do contador, às vezes é um contra-cheque atualizado, é uma carta do seu RH dizendo quanto que você ganha e etc e tal. Então pense que o banco ele vai olhar assim, eu vou te dar o financiamento, mas para você ter o financiamento eu quero isso. Então, assumindo que a gente sanando todas essas condições, uma por uma, e está de acordo com o banco, na parte final ele vai aprovar o seu financiamento, tá? E aí a gente vai ter o famoso clear to close, todo mundo comemora, e aí os números finais são balanceados com o cartório. Por quê? Aquela pergunta famosa que eu sempre escuto, Thiago, quantos são meus closing costs? Depende, a gente vai estimar para você desde o início, né, de uma forma mais conservadora, porque ninguém gosta de chegar no final e ter que pagar mais do que foi previsto no início. E no final, quando está aprovado o seu financiamento, a equipe de fechamento, os closers, né, eles vão balancear com o cartório. Por quê? Naquela estimativa de closing costs, tem as taxas lá do cartório de, administração, settlement fee, title insurance, etc e tal. E tudo aquilo é estimado. E tem taxas que são do cartório específico que você está fazendo. Então, cada cartório cobra um valor, o que vai impactar diretamente o seu valor final de closing costs. Então, uma vez que isso foi balanceado, você vai transferir o cash to close, que é a diferença do valor da entrada, custo de fechamentos, menos o valor de depósito de sinal que você deu na entrada, e vai para o cartório assinar os documentos. Você vai lá no cartório, já se prepara, vai dar bastante autógrafo. Bom, a gente teve lá o clear to close, aí você vai transferir o dinheiro para a Title Company, né? Que a Title Company aqui, ela é como se fosse o advogado da transação. Então ninguém recebe nenhum dinheiro seu a não ser o cartório. E eles vão pagar todo mundo. Chegou o dia do closing, você vai lá dar vários autógrafos, já se prepara, tá? E aí uma vez que tudo está assinado, os documentos vão para o banco, vão verificar se ok, se falta alguma assinatura. E aí vão liberar o funding do seu financiamento. E aí vão te entregar as chaves. E normalmente, esse processo leva de 30 a 45 dias. Depende do tipo de financiamento, depende... Quando eu comecei na minha carreira, eu sempre ouvi que um financiamento pode levar 30 dias, que é o normal, né? E pode levar 3 meses. Aí isso depende de documentos. Como eu falei anteriormente, a gente vai ter as condições para responder. Então a gente quer uma carta do RH, a gente quer uma carta do seu contador, a gente quer um documento do cartório, a gente quer um documento do seguro. Se essas partes não derem os documentos a tempo ou atrasar, vai atrasando o processo. Então não depende tudo da nossa equipe, depende de quanto rápido você manda o documento e todas as partes envolvidas, tá? Então, geralmente esse processo leva de 30 a 45 dias.
Bom, se você quer aprender mais sobre financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos, se inscreve aqui no canal que toda semana sai vídeo novo para você. Se você pensa em financiar um imóvel, clica no link na descrição, que vai ser um prazer marcar uma call com você e entender o seu perfil.